Olá, querido amigo, querida amiga. É a nossa primeira aula sobre as 5 orientações para ensaios eficientes. Na verdade, que eu puder passar de mais orientações e esse compartilhamento vai ser algo que edifique bastante a nossa vida. Começando com o versículo de Salmo 33, verso 3, que fala: Cantai-lhe um novo cântico, tocai bem e com júbilo. Ou seja, faça bem e com alegria, né? Que essa seja a nossa inspiração de gratidão ao Senhor por tudo que Ele é e tem feito por nós. E nesse primeiro encontro, essa primeira aula, eu quero compartilhar com você algumas das problemáticas que nós temos no ministério de louvor, que são muito comuns aos ministérios. Já passei por algumas igrejas, já visitei várias igrejas também, e é algo bem comum nessas situações, tá? É muito importante a gente ter em mente que quando a gente fala de preparação para ensaio, quando a gente fala em preparação pessoal, nós estamos diretamente tratando a preparação do culto. E qual a grande importância disso? Às vezes a gente reduz a importância disso. É uma importância enorme, porque quando nós preparamos o ensaio, nós estamos preparando o próprio culto. E se você for parar para pensar, quando a gente tira a mensagem, é uma parte muito grande do culto que é executada pelos ministérios de louvor em várias igrejas. Nós temos uma participação muito grande, muito ativa. Então, como você vai entregar isso para a igreja, como você vai elaborar, é muito importante para enfatizar a pessoa de Cristo, a centralidade de Cristo, eliminar as distrações que, porventura, venham atrapalhar as pessoas de adorar. Então é muito importante que nós venhamos a fazer de uma forma zelosa, tá. E qual são as principais deficiências que eu já vi, que eu já percebi, e talvez você tenha algumas para poder compartilhar também. Primeira problemática: ensaios muito longos, repetitivos e cansativos. Às vezes ensaio de 3 horas. Às vezes aqui é repetitivo porque fica voltando a música, os mesmos trechos muitas vezes, e tudo isso fica bem cansativo, principalmente por falta de foco. As pessoas demoram para ensaiar, músicos tocando o tempo todo, o baterista que está tocando, mexendo, o guitarrista arrumando timbre, outro conversando sobre, sei lá, outra coisa que não tem nada a ver. E tudo isso vai cansando e vai dando um desgaste para a equipe, essa falta de foco. Esse é um grande problema, assim. Outro problemaço, uma perda de tempo escolhendo músicas no ensaio. Como não teve uma escolha prévia, então se escolhe as músicas no próprio ensaio, conversando com a equipe ali. E já vi isso muitas vezes, isso gasta um tempo enorme, né? Um quer uma coisa, outro fala outra, e, e é uma perda enorme de tempo. Consequentemente, por escolher as músicas no ensaio, muitas vezes não sabe nem o arranjo que vai fazer. Aí pega lá na hora do ensaio, bota no YouTube e vai tentar entender como é que a música é feita ali. Então, você tem problema de arranjo, você tem problema das músicas, às vezes o set list não fica muito coerente. Só para ficar claro, o set list é a lista das músicas que vão ser tocadas no domingo, no culto, ou na quarta, seja onde for, né? Isso é uma grande problemática. Outro problemaço, assim, começa a tocar, começa a ensaiar, geralmente assim, ó, vamos começar do início, né? Aí começa. Já a introdução geralmente já dá problema. Mas quando na introdução passa, né, e a pessoa começa a cantar, geralmente aquela aquela perda assim de para onde a música vai para onde? Parte A, parte B, e para onde volta? Vai ter interlúdio, tem solo de guitarra ou de piano? Não tem. Tudo fica solto e não se chega a um consenso. Aí para chegar ao consenso demora e cansa pra caramba. E toda essa problemática, eu só selecionei algumas, né, ela
ela é vinda de faltas, de faltas. E a primeira falta é a falta de liderança e organização. Sem uma liderança, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Se você está dentro de um barco com 6 pessoas, eu remo para a direita, você rema para a esquerda, o da frente rema para frente, o de trás rema para trás, o outro rema para o outro lado. Cada um remando para um lado, o que vai acontecer? O barco não vai sair do lugar. Ou o barco vai andar um pouquinho para cá, daqui a pouco um pouquinho para lá, e o barco, na verdade, pouco vai sair do lugar. Quando nós temos uma liderança, nós temos alguém indicando a direção. Gente, vamos remar para lá, para frente, vamos remar para a direita, vamos remar para a esquerda. E aí o barco vai caminhar na direção que deve seguir. Então, a primeira coisa é que no ministério precisa haver uma liderança. E essa liderança precisa ter organização prévia. Tudo vai começar com a organização prévia. Segunda falta é a falta de definições. Definição do setlist, definição do arranjo, definição da forma da música, ou seja, para onde a música vai, parte A, parte B, parte C. Terceira falta, falta de materiais. Então, sem material, a pessoa chega, não tem material direito, vai buscar na internet uma cifra que às vezes está errada e segue-se o acúmulo de problema. Quarta falta é a falta de compromisso. E acaba sendo um ciclo vicioso, porque se não temos um comprometimento com a questão da preparação, logo as pessoas não vão ter lá grandes compromissos com o momento do ensaio, né? Não tem liderança, não tem nada definido, então, né, fica aquela coisa assim, bem mal feita. E é um grande desafio aí para que a gente possa liderar pelo exemplo. E eu diria para você que quando a equipe faz com zelo e com amor, a própria igreja, ela vê isso e vai trazer um reflexo muito edificante para a vida da igreja, muito edificante para a vida de todos do ministério, quando nós estamos imbuídos desse senso de zelo. E você que está aqui nesse treinamento, eu quero te parabenizar, porque é de Deus que você esteja para crescer, para edificar também o ministério da sua igreja, seja onde for, que você abençoe também nisso. Então, por hoje, essa é a primeira aula, traçando esse perfil um pouco ruim, tenebroso talvez, mas é a grande verdade que nós estamos aí, que sempre vivemos. Até a próxima.